Havia algo de errado naquela árvore. Todos na fazenda passavam por ela todo dia. Os trabalhadores da senzala, os feitores, os capatazes. Mas naquela manhã, quando o Sinhozinho subiu a colina carregando o peso da própria solidão, viu algo que ninguém mais tinha reparado. Ou talvez tivessem reparado, mas fingido não ver, porque pendurada ali, com as mãos amarradas num galho alto e os pés mal tocando o chão, estava uma mulher. Ela não estava morta, não ainda, mas também não estava mais viva do jeito que deveria. Seus olhos estavam abertos, fixos no horizonte, como se tivessem parado de procurar por socorro fazia tempo. O pai do Sinhozinho tinha mandado prendê-la ali na noite anterior. A acusação era simples: infertilidade. Ela não podia ter filhos, e para um senhor de escravos, isso significava inutilidade, significava desperdício, significava que ela deveria servir de exemplo. Mas o Sinhozinho não conseguia tirar os olhos dela. Não era piedade, não era compaixão, era outra coisa, algo que ele nunca tinha sentido antes. E foi naquele instante, diante daquela mulher pendurada entre a vida e a morte, que algo dentro dele rachou. Se você sentiu esse aperto no peito, deixe seu like para que histórias como essa não se percam no esquecimento. Inscreva-se no canal para ouvir memórias que o Brasil colonial tentou apagar. E me conte nos comentários, você já presenciou algo que mudou completamente quem você era? Prepare-se, porque o que vem agora é o início de uma transformação que ninguém esperava. A fazenda era grande demais para um único herdeiro, mas pequena demais para 2 corações. O Sinhozinho tinha 22 anos e nenhuma vontade de estar ali. Acordava tarde, evitava o pai. Passava os dias vagando pelos cantos da propriedade, como se procurasse algo que nunca conseguia encontrar. Os trabalhadores da senzala o conheciam de vista, mas nunca tinham ouvido sua voz. Ele não dava ordens, não gritava, não mandava chicotear ninguém. Apenas existia, uma sombra silenciosa que atravessava a fazenda sem deixar marca. O coronel Augusto, seu pai, não escondia a decepção. Queria um filho que soubesse mandar, que tivesse pulso firme, que entendesse que aquela terra tinha sido conquistada com sangue e precisava ser mantida com autoridade. Mas o que tinha era um rapaz magro, de olhar distante, que preferia ficar sozinho a aprender os negócios da família. Você é fraco, dizia o coronel, sempre que o via passando pela varanda sem rumo. Fraco demais para ser senhor de nada. E o Sinhozinho nunca respondia, apenas abaixava a cabeça e seguia em frente, carregando o peso daquela frase como quem carrega uma corrente invisível. Ele sabia que o pai estava certo, sabia que não tinha a dureza necessária para comandar aquele lugar. Sabia que, se dependesse dele, a fazenda entraria em colapso em menos de 1 ano. Mas também sabia que não conseguia ser outra coisa. Não conseguia olhar para a dor dos outros e sentir prazer. Não conseguia ordenar castigos sem sentir o estômago revirar. Não conseguia viver naquele mundo de ferro e silêncio, fingindo que era normal. Então ele se afastava. Sempre. Foi numa manhã de agosto, com o céu carregado de nuvens cinzentas, que o Sinhozinho decidiu subir até a colina nos fundos da propriedade. Não era um lugar que ele costumava frequentar. Era longe demais da casa grande, e o caminho era íngreme, coberto de pedras soltas e mato alto. Mas naquele dia, ele precisava de distância, precisava de ar, precisava de algo que o fizesse sentir menos sufocado. Subiu devagar com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. O vento trazia o cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas. Ao longe, ouvia o som abafado das vozes vindas da senzala. Ordens sendo dadas, ferramentas batendo, vidas acontecendo sem que ele fizesse parte de nada. Quando chegou ao topo da colina, parou. E foi então que viu. A árvore estava ali, como sempre esteve. Era um jequitibá velho, de tronco retorcido e galhos que se estendiam como braços cansados. Mas, desta vez, havia algo pendurado nela. Alguém. O Sinhozinho sentiu o coração disparar. Deu alguns passos à frente, confuso, tentando entender o que estava vendo. E então, quando ficou mais perto, percebeu. Era uma mulher. Ela estava amarrada pelos pulsos num dos galhos mais baixos, com os braços estendidos acima da cabeça e os pés quase tocando o chão.
A posição forçava seu corpo a permanecer de pé, mas era visível que ela mal conseguia se sustentar. Seus joelhos tremiam. A cabeça pendia levemente para frente. A respiração era lenta, irregular, como se o corpo já tivesse desistido de lutar, mas a vida ainda insistisse em continuar. O sinhozinho ficou paralisado. Ela estava usando um vestido de tecido grosso, manchado de terra e suor. Os pés estavam descalços, cobertos de arranhões e lama. O cabelo escuro, crespo, estava preso de qualquer jeito, com alguns fios soltos caindo sobre o rosto. Ela não olhou para ele. Não se mexeu. Apenas continuou ali, pendurada, como se fosse parte da árvore. O que você está fazendo aqui? Sussurrou o sinhozinho, mesmo sabendo que a pergunta não fazia sentido. Ela não respondeu. Ele deu mais um passo à frente, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quem te amarrou aqui? Dessa vez ela ergueu os olhos devagar, e pela primeira vez, o sinhozinho viu seu rosto de verdade. Era um rosto cansado, marcado, mas havia algo nele que o fez congelar. Não era medo, não era raiva. Era uma espécie de resignação tão profunda que parecia ter atravessado a própria alma dela e saído do outro lado, deixando apenas um vazio pesado. Seu pai, disse ela com a voz rouca, quase sem força. O sinhozinho sentiu o estômago revirar. Por quê? Ela deu um sorriso fraco, amargo. Porque eu não sirvo para nada. O sinhozinho não sabia o que fazer. Ficou ali, parado, olhando para ela, tentando processar o que estava acontecendo. Parte dele queria descer correndo até a casa grande e confrontar o pai. Parte dele queria soltar ela imediatamente. Mas outra parte, a parte que tinha sido treinada a vida inteira para não questionar, para não desafiar, para não interferir, o mantinha imóvel. Quanto tempo você está aqui? Perguntou finalmente. Desde ontem à noite. A noite inteira? Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos. O sinhozinho olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse e explicasse tudo. Mas não havia ninguém. Só ele, só ela. E aquele silêncio insuportável. Eu vou te soltar, disse ele dando um passo à frente. Não faz isso. A voz dela saiu firme, apesar da fraqueza. O sinhozinho parou, confuso. Por quê? Porque se você me soltar, seu pai vai saber. E aí ele vai fazer pior. Pior como? Ela abriu os olhos e o encarou com uma intensidade que o fez recuar. Pior do jeito que só ele sabe fazer. O sinhozinho engoliu seco. Ele sabia que ela estava certa. Conhecia o pai bem o suficiente para saber que qualquer desafio à autoridade dele seria punido com o dobro de violência. E se ele soltasse ela agora, sem permissão, seria visto como traição. Mas eu não posso te deixar aqui, sussurrou, com a voz quebrando. Você não tem escolha. Eu tenho. Eu posso... Você não pode fazer nada, cortou ela com firmeza. Você é filho dele. Você faz o que ele manda. É assim que funciona. O sinhozinho sentiu as lágrimas subindo, mas as segurou, porque ela estava certa. Ele sempre fazia o que o pai mandava. Sempre abaixava a cabeça, sempre aceitava, sempre fugia. Mas, desta vez, algo era diferente. Desta vez, ele não conseguia ir embora. Ele ficou ali o resto da manhã. Não falou muito, não tentou soltá-la de novo. Apenas ficou sentado no chão, encostado numa pedra, olhando para ela de vez em quando, tentando entender por que não conseguia sair dali. Ela também não falou. Apenas continuou pendurada, respirando devagar como se estivesse economizando forças para algo que ainda estava por vir. Foi só quando o sol estava alto que o sinhozinho finalmente perguntou: Qual é o seu nome? Ela demorou a responder. Aimé. Aimé, repetiu ele devagar, como se estivesse testando o som. É francês, disse ela, com um tom cansado. Minha mãe era filha de uma escrava que veio de São Domingos. Ela me deu esse nome achando que ia me proteger de alguma coisa, mas não protegeu. O sinhozinho não sabia o que dizer. Por que meu pai te prendeu aqui? Ela deu aquele sorriso amargo de novo. Porque eu não posso ter filhos, e uma escrava que não pode ter filhos
não serve para nada. Não pode trabalhar na lavoura pesada porque é mulher. Não pode cuidar de criança porque não tem jeito com elas. Não pode ser vendida porque ninguém quer comprar uma mulher estéril. Então só resta uma coisa. O quê? Servir de exemplo. O Sinhozinho sentiu a raiva subindo pela garganta. Mas não era só raiva, era outra coisa. Algo que ele nunca tinha sentido antes. Algo que parecia queimar por dentro, mas também preencher um vazio que ele nem sabia que existia. Eu vou te tirar daqui, disse ele com a voz firme dessa vez. Aimee abriu os olhos e o encarou. Não faz promessa que você não pode cumprir. Eu vou cumprir. Você não sabe nem quem você é. Como é que vai me salvar? A frase acertou em cheio, porque ela estava certa. Ele não sabia quem era. Não sabia o que queria, não sabia lutar, não sabia mandar, não sabia nada. Mas naquele momento, olhando para ela, sentiu algo mudar. Algo pequeno, frágil, mas real. E pela primeira vez na vida, o Sinhozinho soube exatamente o que precisava fazer. O Sinhozinho voltou para casa grande com o coração acelerado e a mente em fogo. Não conseguia parar de pensar nela, no jeito como ela tinha olhado para ele, sem esperança, mas também sem julgamento. No jeito como tinha dito seu nome, Aimee, como se fosse a última coisa que ainda pertencia a ela. No jeito como seu corpo tremia, pendurado naquela árvore, enquanto o mundo continuava girando como se nada estivesse acontecendo. Ele entrou pela porta lateral, tentando não fazer barulho. Não queria encontrar o pai. Não agora. Não enquanto ainda sentia aquela raiva queimando no peito. Mas, quando atravessou o corredor, ouviu a voz do coronel vindo da sala de jantar. Onde você estava? O Sinhozinho congelou. Respirou fundo. Virou-se devagar. O pai estava sentado à mesa, com um copo de cachaça na mão e o olhar fixo nele. Havia algo no rosto dele, uma mistura de cansaço e desprezo, que o Sinhozinho conhecia bem demais. Fui dar uma volta, respondeu tentando manter a voz firme. Uma volta. O coronel tomou um gole sem tirar os olhos dele. Até a colina dos fundos? O Sinhozinho sentiu o estômago gelar. Como o senhor sabe? Porque eu sei de tudo o que acontece nessa fazenda. Ele pousou o copo na mesa com força. E eu sei que você viu a escrava. Silêncio. O Sinhozinho não sabia o que dizer. Não sabia se deveria mentir, se deveria confrontar, se deveria apenas aceitar. O coronel se levantou devagar e caminhou até ele. Deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Aquela mulher está ali porque precisa estar. Ela é inútil, não serve para trabalho, não serve para reprodução, não serve para nada. E se eu deixar ela viver sem punição, os outros vão achar que podem ser inúteis também, você entende? Ela não é inútil, disse o Sinhozinho antes de conseguir se controlar. O coronel parou, estreitou os olhos. O quê? Ela não é inútil, repetiu o Sinhozinho com a voz tremendo. Ela é uma pessoa, ela tem nome. Ela é propriedade, cortou o coronel com a voz dura. E propriedade que não serve para nada vira exemplo. Ou você acha que essa fazenda funciona na base da caridade? O Sinhozinho cerrou os punhos. Queria gritar, queria empurrar o pai, queria dizer que aquilo tudo estava errado. Mas não conseguiu, porque, no fundo, ainda era o mesmo rapaz fraco que sempre tinha sido. O coronel deu um passo à frente e colocou a mão pesada no ombro do filho. Você vai ser senhor dessa terra um dia, e quando for, vai entender que sentimentos não põem comida na mesa. Autoridade põe, medo põe, disciplina põe. Ele apertou o ombro com força. Então eu vou te dar um conselho, esquece aquela mulher. Ela não é problema seu. E saiu. O Sinhozinho ficou ali, parado, sentindo o peso da mão do pai ainda queimando no ombro. Mas, pela primeira vez na vida, não ia obedecer. Esperou até a noite cair. Esperou até a casa grande ficar em silêncio. Até o pai se recolher no quarto dele, trancado com a garrafa de cachaça. Até os empregados domésticos terminarem o expediente e voltarem para os seus cantos. Até o mundo inteiro dormir. E então saiu. Levou uma manta velha, uma jarra de água, um pedaço de pão que tinha guardado do jantar. Não era muito, mas era o que tinha. Desceu o caminho de terra com cuidado, evitando fazer barulho.
o coração batendo tão forte que parecia ecoar na noite silenciosa. Quando chegou na colina, ela ainda estava lá, pendurada, imóvel, como uma estátua de carne e dor. O Sinhozinho se aproximou devagar, com medo de assustá-la, mas ela não se mexeu. Apenas abriu os olhos quando ele ficou perto o suficiente. "Você voltou", disse ela com a voz fraca, quase sem acreditar. "Eu voltei. Por quê?" Ele não soube responder, porque não sabia ao certo. Apenas sabia que não conseguia ficar longe. Colocou a manta no chão ao lado dela e abriu a jarra de água. "Você precisa beber." Ela olhou para a jarra como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele ergueu a jarra até os lábios dela, devagar, segurando com cuidado enquanto ela bebia. A água escorreu pelo canto da boca, descendo pelo pescoço. Mas ela não pareceu se importar. Apenas bebeu, desesperada, como se não soubesse quando teria outra chance. Quando terminou, encostou a cabeça no braço, exausta. "Obrigada", sussurrou. "Eu vou te soltar", disse o Sinhozinho, olhando para os nós nas cordas que prendiam seus pulsos. "Não, mas você não aguenta mais ficar assim. E você acha que vai aguentar o que seu pai vai fazer com você se descobrir?" Ele parou, olhou para ela e viu algo nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Preocupação. Ela estava preocupada com ele. "Eu não me importo com o que ele faz comigo", disse o Sinhozinho, com uma firmeza que nem ele mesmo sabia que tinha. "Você devia se importar." "Por quê?" Ele se sentou no chão ao lado dela, encostando as costas na árvore. "Minha vida inteira eu fiz o que ele mandou. Minha vida inteira eu abaixei a cabeça. E para quê? Para ser chamado de fraco? Para ser desprezado? Para viver nesse lugar como se fosse um fantasma?" Aimee ficou em silêncio por um instante. Depois disse, baixinho, "Pelo menos você é livre para ser fantasma. Eu nem isso sou." A frase atingiu o Sinhozinho como um soco. Ele olhou para ela. Realmente olhou. E viu tudo o que nunca tinha prestado atenção antes. As cicatrizes nos pulsos, a marca de chicote antiga nas costas, visível através do tecido rasgado. O jeito como ela respirava, como se cada movimento custasse uma dor que ele nunca ia entender. "Eu sinto muito", sussurrou ele. "Não sinta. Só me ajuda a passar por isso." "Como?" "Fica aqui comigo." Só isso. E foi o que ele fez. Eles passaram a noite conversando. No começo era só silêncio entrecortado por frases curtas, mas aos poucos as palavras começaram a fluir. Aimee contou sobre a mãe, sobre como ela tinha morrido de febre quando Aimee tinha 8 anos, sobre como ela costumava cantar canções em crioulo que Aimee não entendia, mas que a faziam sentir segura, sobre como, depois que a mãe morreu, ela foi transferida de senzala em senzala, sempre sendo considerada difícil, porque não sorria, não abaixava a cabeça rápido o suficiente, não fingia que estava tudo bem. "Eu nunca fui boa em fingir", disse ela com um sorriso triste, "e isso me custou caro." O Sinhozinho ouviu tudo em silêncio, e pela primeira vez na vida sentiu que estava realmente presente, realmente ouvindo, realmente importando. "E você?", perguntou Aimee, virando a cabeça devagar para olhar para ele. "Por que você é tão diferente do seu pai?" Ele demorou a responder. "Eu não sei. Talvez eu seja fraco mesmo. Talvez eu não sirva para isso. Ou talvez você só seja humano." Ele olhou para ela surpreso. "Seu pai não é humano", continuou Aimee, com a voz firme apesar do cansaço. "Ele é feito de ferro e medo. E você não é assim. Você sente. Você vê. Você se importa." Ela fez uma pausa. "E isso não é fraqueza. É coragem." O Sinhozinho sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ele. Ninguém nunca tinha visto nele algo que não fosse decepção. "Eu quero te tirar daqui", disse ele com a voz embargada. "Não só dessa árvore. Daqui. Dessa fazenda. Dessa vida." Aimee sorriu, mas era um sorriso triste. "Isso não é possível." "Pode ser. Se você o quê?" Ela o encarou. "Você vai enfrentar seu pai? Você vai libertar os escravos? Você vai virar o mundo de cabeça para baixo?"
Ele ficou em silêncio, porque, naquele momento, era exatamente isso que ele queria fazer. Talvez, sussurrou. E pela primeira vez, Aimee acreditou nele. Quando o sol começou a clarear no horizonte, o sinhozinho se levantou. Eu preciso ir antes que alguém me veja aqui. Aimee assentiu. Volta hoje? Ele olhou para ela, e naquele olhar havia algo novo, algo que não existia antes. Eu volto, e foi embora. Mas enquanto descia a colina, uma única certeza queimava no peito. Ele não ia deixar ela morrer ali, nem que isso custasse tudo. Nos dias seguintes, o sinhozinho criou uma rotina secreta. De dia, fingia normalidade. Tomava café com a mãe, evitava o pai. Circulava pela fazenda como sempre fez, sem rumo, sem propósito aparente. Mas por dentro, estava contando os minutos, contando as horas, esperando a noite cair para poder voltar até a colina. E toda noite, quando a casa grande adormecia, ele subia até lá. Levava comida, água, panos limpos para cobrir as marcas nos pulsos dela, que começavam a sangrar pela fricção constante das cordas. Levava histórias também. Contava sobre os livros que tinha lido escondido na biblioteca do pai. Sobre os lugares que sonhava conhecer, mas sabia que nunca conheceria. Sobre a sensação de estar preso numa vida que nunca tinha escolhido. E Aimee ouvia. Sempre ouvia. E às vezes respondia com histórias próprias, sobre a língua que a mãe falava, sobre os cantos que ecoavam na senzala nas noites de lua cheia, sobre o sonho impossível de ser livre. Eles conversavam até o amanhecer ameaçar aparecer. E toda vez, quando ele se levantava para ir embora, sentia como se estivesse deixando uma parte de si mesmo para trás. Foi na quinta noite que algo mudou. O sinhozinho chegou mais cedo que o usual. O céu ainda tinha vestígios de vermelho no horizonte, e o ar estava carregado com a umidade que antecedia a chuva. Quando se aproximou da árvore, viu que Aimee estava diferente, mais fraca. Os joelhos dela mal conseguiam sustentar o peso do corpo. A cabeça pendia para o lado, e a respiração saía em intervalos irregulares. Ele largou a cesta que trazia e correu até ela. Aimee. Ela abriu os olhos devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Você veio, sussurrou com a voz quase inaudível. Sempre venho. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, tentando fazê-la olhar para ele. O que aconteceu? Você tá pior. É só cansaço. Não é só cansaço. Você precisa sair daqui. Seu pai ainda não deu ordem. Eu não tô perguntando pro meu pai. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Aimee o olhou com surpresa. E então, lentamente, sorriu. Você tá gritando. E daí? Você nunca grita. Ele percebeu que ela estava certa. Nunca gritava. Nunca levantava a voz. Nunca desafiava nada nem ninguém. Mas agora, olhando para ela, pendurada, ferida, morrendo devagar, algo dentro dele estava quebrando. Eu vou te tirar daqui, disse ele com a voz tremendo. Agora. Não faz isso. Por que não? Porque seu pai vai saber e vai te destruir. Eu não me importo. Eu me importo, disse ela firme. Eu me importo porque, se você for destruído por minha causa, eu nunca vou me perdoar. O sinhozinho sentiu as lágrimas subindo. Tentou segurar, mas não conseguiu. Elas escorreram quentes e silenciosas enquanto ele ainda segurava o rosto dela. Eu não aguento te ver assim, sussurrou. Então fecha os olhos. Aimee, fecha os olhos e finge que eu tô bem. Finge que a gente tá em outro lugar. Finge que nada disso é real. Mas ele não conseguia fingir. Não mais, porque, pela primeira vez na vida, algo era real demais para ser ignorado. Ele pegou um pano da cesta e molhou com a água que tinha trazido. Com cuidado, passou no rosto dela, limpando o suor, a poeira, as marcas do sofrimento. Aimee fechou os olhos e deixou. E naquele gesto simples, havia uma intimidade que nenhum dos dois esperava. Você não precisava fazer isso, disse ela baixinho. Eu sei. Então por que faz? Ele parou.
Olhou para ela e, pela primeira vez, admitiu a verdade que vinha crescendo dentro dele há dias. Porque eu me importo com você. Silêncio. Aimee abriu os olhos devagar e o encarou. Havia algo no olhar dela, algo entre surpresa, tristeza e algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Você não devia se importar, disse ela com a voz embargada, mas eu me importo. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Eu não sirvo para nada. Você é tudo para mim. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. E assim que as disse, soube que eram verdade. Aimee ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com a voz quebrada, sussurrou. Você é louco. Eu sei. Você vai se machucar. Eu não me importo. Seu pai vai... Eu não me importo com ele. O Sinhozinho segurou as mãos dela, que ainda estavam amarradas acima da cabeça. Eu me importo com você. Só com você. E foi nesse instante que algo mudou entre eles. Algo que não tinha volta. Eles ficaram assim por um tempo. Ele segurando as mãos dela, ela olhando para ele como se estivesse vendo alguém pela primeira vez. Depois Aimee disse com a voz baixa, mas firme. Se você realmente se importa comigo, então me escuta. Não me solta agora, não enquanto seu pai ainda está de olho. Espera o momento certo, porque se você fizer isso agora, ele vai te quebrar. E eu não aguento carregar mais essa culpa. O Sinhozinho queria discutir, queria dizer que não conseguia esperar. Mas, quando olhou nos olhos dela, viu algo que o fez parar. Ela estava pedindo, não implorando, pedindo. E ele não conseguia negar nada a ela. Tá bom, disse ele finalmente. Eu espero, mas só até achar um jeito de te tirar daqui sem que ele descubra. Aimee assentiu, aliviada. Obrigada. Não me agradece. Ainda não fiz nada. Você fez mais do que qualquer um já fez por mim. Ele segurou a mão dela com mais força. E naquele toque, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Propósito. Pela primeira vez na vida, ele tinha algo pelo que lutar. Eles passaram o resto da noite conversando, como sempre. Mas agora havia algo diferente. Uma corrente invisível ligando os dois. Uma certeza silenciosa de que não importava o que acontecesse, eles não estavam mais sozinhos. Quando o primeiro raio de sol começou a rachar o céu, o Sinhozinho se levantou. Mas antes de ir embora, se aproximou dela uma última vez. Eu vou encontrar um jeito, disse ele com a voz firme. Eu prometo. Aimee olhou para ele. E pela primeira vez desde que tinha sido pendurada naquela árvore, sentiu algo parecido com esperança. Eu acredito em você. E ele foi embora carregando aquelas palavras como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Mas o que ele não sabia era que alguém estava observando. De longe, escondido entre as árvores, um dos feitores da fazenda tinha visto tudo. E na manhã seguinte, foi direto contar ao coronel. Quando o Sinhozinho chegou na casa grande, o pai estava esperando na varanda. De pé, com os braços cruzados, e o olhar mais frio que ele já tinha visto. Entra, disse o coronel com a voz baixa e perigosa. O Sinhozinho sentiu o estômago gelar, mas entrou. E assim que a porta se fechou atrás dele, o coronel disse: Eu sei o que você tem feito, o mundo parou. Eu sei que você tem ido lá todas as noites. Sei que você tem levado comida, água, conversado com ela. Sei de tudo. O Sinhozinho não conseguiu responder. Apenas ficou ali paralisado enquanto o pai caminhava lentamente em sua direção. Você acha que eu sou idiota? A voz do coronel era baixa, mas carregada de raiva. Você acha que nada acontece aqui sem que eu saiba? Pai, eu... Cala a boca! O grito ecoou pela sala. O coronel respirou fundo, tentando se controlar. Depois, com a voz gelada, disse: Amanhã de manhã, aquela escrava vai ser vendida, e você não vai fazer nada para impedir, entendeu? Não. A palavra saiu antes que o Sinhozinho pudesse pensar. O coronel parou, virou-se devagar. O que você disse? Eu disse não. O Sinhozinho ergueu o rosto e pela primeira vez encarou o pai de igual para igual. Eu não vou deixar você vender ela. O coronel deu um passo à frente, outro, até ficar a centímetros do filho. Então você escolheu ela em vez de mim. Eu escolhi o que é certo. O coronel sorriu, mas era um sorriso vazio, perigoso.
Então você é mais idiota do que eu pensava. E saiu batendo a porta com tanta força que o som ecoou pela casa inteira. O Sinhozinho ficou ali, parado, tremendo, mas pela primeira vez não era de medo, era de raiva e de determinação. A noite caiu como uma lâmina. O Sinhozinho não conseguiu jantar, não conseguiu fingir que estava tudo bem. Ficou trancado no quarto, andando de um lado para o outro, tentando pensar, tentando encontrar uma saída. O pai tinha dado a ordem. Amanhã de manhã, Aimee seria vendida, levada para longe, para uma fazenda no interior talvez. Ou pior, e ele não podia deixar isso acontecer, mas também não sabia como impedir. Sentou na beira da cama com a cabeça entre as mãos, sentindo o peso esmagador da própria impotência. Toda a vida tinha sido assim. Toda a vida ele tinha sido fraco demais para fazer diferença. Fraco demais para desafiar. Fraco demais para importar. Mas agora, pela primeira vez, havia algo que ele não podia perder. Alguém que ele não podia perder. E isso mudava tudo. Esperou até a meia-noite. Saiu pela janela do quarto, descendo pela treliça lateral da casa grande, com o cuidado de quem sabe que um erro pode custar tudo. O vento frio da noite batia no rosto, trazendo o cheiro de terra molhada e tempestade se aproximando. Ao longe ouvia os sons abafados da senzala. Vozes baixas, choro de criança, tosse seca de alguém doente. Subiu a colina pela última vez. Quando chegou na árvore, Aimee estava de olhos fechados. Por um instante ele pensou que ela tivesse desmaiado. Mas quando se aproximou, ela abriu os olhos devagar. "Você veio", sussurrou. "Sempre venho." Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Estava fraca demais. Os pulsos sangravam, o corpo tremia. Ela estava no limite. O Sinhozinho não esperou. Puxou a faca que tinha trazido escondida no cinto e começou a cortar as cordas. "O que você está fazendo?" perguntou Aimee, assustada. "Te tirando daqui." Meu pai mandou te vender amanhã de manhã." Ele continuou cortando com as mãos tremendo. "E eu não vou deixar isso acontecer. Ele vai te matar." "Então que mate." A corda cedeu. Os braços de Aimee caíram e ela quase desabou. O Sinhozinho a segurou antes que ela tocasse o chão, puxando-a para perto, sentindo o peso do corpo dela contra o dele. "Eu não aguento mais ficar de pé", sussurrou ela, com a voz quebrada. "Então, não fica." Ele a segurou nos braços, erguendo-a do chão com uma força que nem sabia que tinha. Ela era leve demais de um jeito que doía. E quando ela encostou a cabeça no ombro dele, ele sentiu o coração apertar. "Eu vou te levar para um lugar seguro", disse ele, começando a descer a colina. "Não existe lugar seguro para mim." "Existe sim, eu vou achar." Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos e deixou que ele a carregasse, como se finalmente pudesse descansar. Ele a levou para o celeiro velho nos fundos da propriedade. Era um lugar esquecido, que ninguém usava mais. As paredes eram de madeira apodrecida, o teto tinha buracos e o chão era coberto de palha velha. Mas era isolado, era escondido, e por enquanto era o melhor que ele tinha. Deitou Aimee sobre um monte de sacos de estopa que tinha empilhado no canto. Ela gemeu baixinho quando ele a soltou, e ele viu as marcas profundas nos pulsos dela, roxas e sangrando. "Eu vou buscar água e panos para limpar isso", disse ele, mas ela segurou a mão dele antes que ele pudesse sair. "Não vá embora. Eu volto. Eu prometo. Fica, só mais um pouco." Ele olhou para ela, para o jeito como ela o segurava, como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava, e não conseguiu recusar. Sentou ao lado dela, e Aimee, devagar, encostou a cabeça no ombro dele. "Obrigada", sussurrou. "Não me agradece ainda. A gente ainda não está seguro." "Eu sei, mas mesmo assim, obrigada." Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio, apenas respirando, apenas existindo no mesmo espaço, sentindo o calor um do outro no frio daquela noite. E foi então que Aimee disse com a voz baixa: "Por que você está fazendo isso?" "Porque eu não consigo não fazer." "Mas você não me conhece, você não sabe nada sobre mim."
Eu sei o suficiente. Sabe o quê? Ele demorou a responder, porque não sabia como colocar em palavras algo que ainda estava tentando entender. Eu sei que quando eu tô perto de você, eu me sinto vivo pela primeira vez. Eu sei que você me olha e não vê o filho fraco do coronel. Você me vê, de verdade. Ele fez uma pausa. E eu sei que, se eu te perder, eu vou perder a única coisa que me faz querer continuar. Aimee ergueu a cabeça e o olhou, e nos olhos dela havia algo que ele nunca tinha visto antes. Lágrimas. Você não pode falar essas coisas para mim, disse ela, com a voz embargada. E por que não? Porque eu não posso te dar nada em troca. Eu não tenho nada, eu sou nada. Você é tudo, disse ele, segurando o rosto dela com as duas mãos. Você é a primeira coisa que me faz sentir que eu tenho um motivo para estar vivo. E então, devagar, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo hesitante no começo, quase com medo, como se nenhum dos dois acreditasse que aquilo estava acontecendo. Mas, aos poucos, a hesitação sumiu, e o que ficou foi algo real, algo urgente, algo que nenhum dos dois sabia que precisava até aquele momento. Aimee segurou o rosto dele com as mãos feridas, puxando-o para mais perto, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. E o sinhozinho a segurou pela cintura, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer instante. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso é loucura, sussurrou Aimee. Eu sei. Seu pai vai nos matar. Eu sei. E mesmo assim, completou ele, e a beijou de novo. Eles passaram o resto da noite ali, conversando, planejando, tentando encontrar uma saída. O sinhozinho sabia que não podiam ficar escondidos para sempre. O pai ia descobrir, ia procurar, ia encontrar. E quando isso acontecesse, seria o fim, a menos que ele fizesse algo radical. Eu preciso confrontar ele, disse o sinhozinho finalmente. Você vai morrer. Talvez. Mas, se eu não fizer nada, você vai morrer. E eu prefiro arriscar. Aimee o olhou assustada. Não faz isso. Eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu te amo. As palavras saíram sem aviso, e assim que as disse, ele soube que eram verdade. Aimee ficou em silêncio. Depois, com a voz quebrada, sussurrou. Você não pode me amar. Você nem me conhece direito. Eu conheço o suficiente. Ele segurou a mão dela. E eu sei que se eu não lutar por você agora, eu nunca vou me perdoar. Aimee fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci, disse ela baixinho. E também a mais louca. Ele sorriu. Talvez as duas coisas sejam a mesma. Quando o primeiro raio de sol começou a clarear, o sinhozinho se levantou. Eu preciso ir. Mas eu volto. E quando voltar, a gente vai sair daqui. Juntos. Como? Eu ainda não sei. Mas vou descobrir. Aimee segurou a mão dele uma última vez. Não morre por minha causa. Não vou morrer. Eu prometo. E saiu. Mas enquanto caminhava de volta para a casa grande, uma única certeza queimava no peito. Ele não ia deixar o pai vencer. Não dessa vez. Não nunca mais. O sinhozinho não voltou pelo caminho usual. Entrou pela porta da frente, em plena luz do dia, com a roupa suja de terra, os cabelos bagunçados, o olhar firme de quem tinha tomado uma decisão irreversível. A mãe estava na sala de estar, bordando. Quando o viu entrar, largou o bastidor e se levantou, assustada. Onde você estava? Seu pai está te procurando desde cedo. Eu sei. Você sabe? Ela se aproximou com o rosto tenso. Você sabe o que você fez? Você sabe que soltou aquela escrava? Você sabe que seu pai está furioso? Eu sei de tudo, mãe. Então por que você fez isso? Ele olhou para ela e pela primeira vez não abaixou a cabeça. Porque era a coisa certa a fazer. A mãe ficou em silêncio, boquiaberta. Antes que pudesse responder, a voz do coronel ecoou pelo corredor. Ele está aqui! A porta do escritório se abriu com força. O coronel saiu com o rosto vermelho de raiva e os punhos cerrados. Você,
disse ele, apontando para o filho. Você tem ideia do que fez? Tenho. Você desafiou minha ordem. Você soltou uma propriedade minha sem autorização. Ela não é propriedade, disse o senhorzinho com a voz firme. Ela é uma pessoa. O coronel deu 2 passos à frente, a raiva tornando seu rosto quase irreconhecível. Você está defendendo uma escrava? Eu estou defendendo alguém que não merecia estar pendurada numa árvore para morrer. Ela é inútil. Ela não é inútil. O grito saiu com uma força que o próprio senhorzinho não sabia que tinha. A sala inteira ficou em silêncio. A mãe cobriu a boca com as mãos. O coronel parou surpreso. E o senhorzinho continuou com a voz tremendo, mas firme. Ela não é inútil. Ela não é propriedade. Ela tem nome. Ela tem memórias. Ela tem sentimentos. E eu não vou deixar você tratá-la como se ela fosse nada. O coronel estreitou os olhos. Você está apaixonado por ela. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E o senhorzinho não negou. Sim, eu tô. A mãe soltou um gemido abafado. O coronel ficou paralisado por um instante. Depois, lentamente, começou a rir. Uma risada baixa, amarga, cheia de desprezo. Você é ainda mais patético do que eu imaginava. Pode me chamar do que quiser. Não muda nada. Não muda? O coronel deu mais um passo à frente. Você acha que pode desafiar tudo o que eu construí por causa de uma escrava? Você acha que pode jogar fora o nome dessa família, a reputação, o futuro, por causa de uma mulher que nem filhos pode te dar? Eu não me importo com isso. Você devia se importar. O coronel estava gritando agora, com a voz ecoando pelas paredes. Você é meu único filho. Você é o único que pode continuar essa família. E você está escolhendo jogar tudo fora por uma escrava estéril. Eu estou escolhendo o que é certo. Não existe certo aqui. Existe sobrevivência. Existe ordem. Existe autoridade. O senhorzinho respirou fundo e então disse com uma calma que ele não sabia de onde vinha. Então eu não quero fazer parte disso. Silêncio. O coronel olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. O que você disse? Eu disse que não quero fazer parte disso. Dessa fazenda, desse sistema, dessa vida. Ele ergueu o queixo. Eu não quero ser você. O coronel ficou imóvel. E então, devagar, sua expressão mudou. De raiva para algo pior. Frieza absoluta. Então você não é mais meu filho. A mãe soltou um grito abafado. Augusto, não! Mas o coronel não estava ouvindo. Você tem até o fim do dia para sair dessa propriedade e leva aquela escrava com você. Porque se eu ver qualquer um dos dois aqui depois disso, eu mando matar os dois. O senhorzinho sentiu o coração apertar, mas não recuou. Tá bom? Tá bom? O coronel deu um passo à frente. Você acha que vai sobreviver lá fora? Você, que nunca trabalhou um dia na vida? Você que não sabe fazer nada? Eu vou descobrir. Você vai morrer. E ela vai morrer com você. Talvez. Mas, pelo menos, a gente vai morrer livre. E com isso, o senhorzinho se virou e saiu, deixando o pai para trás, deixando a mãe chorando, deixando tudo o que ele tinha conhecido para trás. Mas pela primeira vez, sentindo que estava fazendo a escolha certa, ele voltou correndo para o celeiro. Aimee estava acordada, sentada no canto, segurando os pulsos feridos. Quando viu ele entrar, se levantou rapidamente. O que aconteceu? Eu confrontei meu pai. E ele me expulsou. Aimee ficou em choque. Ele te expulsou? A gente tem até o fim do dia para sair da fazenda. Senão ele manda matar os dois. Ela cobriu a boca com as mãos, as lágrimas começando a escorrer. Eu destruí sua vida. Não. Ele se aproximou e segurou o rosto dela. Você me deu uma vida. Pela primeira vez, eu tenho algo pelo que lutar. Alguém por quem lutar. E eu não vou desistir. Mas para onde a gente vai? Eu não sei. Mas a gente descobre. Aimee olhou para ele e viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto em ninguém. Determinação absoluta. Você tem certeza disso? Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela respirou fundo e então lentamente assentiu.
Então vamos. Eles passaram as horas seguintes preparando. O Sinhozinho pegou algumas roupas, comida, dinheiro que tinha guardado em segredo. Não era muito, mas era o suficiente para começar. Quando o sol começou a se pôr, eles saíram. Passaram pelos fundos da fazenda, evitando ser vistos. Mas quando atravessaram a porteira que marcava os limites da propriedade, o Sinhozinho parou. Olhou para trás, para a casa grande, para a vida que estava deixando para trás. E sentiu algo estranho. Não era tristeza, era alívio. "Você tá bem?" perguntou Aimee, segurando a mão dele. "Tô." Ele apertou a mão dela. "Pela primeira vez eu tô bem." E seguiram em frente, juntos, rumo ao desconhecido, mais livres. Mas o que eles não sabiam era que alguém os estava observando. De longe, escondido nas sombras, um dos trabalhadores da fazenda viu tudo. E assim que eles sumiram na estrada, voltou correndo para a casa grande, para contar ao coronel que o filho não tinha ido sozinho e que tinha levado outros com ele. Porque, enquanto o Sinhozinho e Aimee fugiam, algo estava acontecendo na senzala. Algo que o coronel nunca imaginou. Uma revolta estava começando, e o filho que ele tinha expulsado seria o motivo dela. A notícia se espalhou pela senzala como fogo em palha seca. O filho do coronel tinha desafiado o pai, tinha soltado Aimee, tinha sido expulsado e tinha ido embora com ela. No começo ninguém acreditou, parecia impossível. O Sinhozinho, aquele rapaz silencioso que nunca dava ordens, nunca levantava a voz, nunca se envolvia em nada. Ele tinha feito isso, mas quando os detalhes começaram a circular, quando as pessoas viram com os próprios olhos que Aimee não estava mais pendurada na árvore, quando perceberam que o coronel estava furioso demais para sair do escritório, a verdade se tornou inegável e algo mudou. Porque, se o filho do Senhor tinha conseguido desafiar o pai, talvez eles também pudessem. Foi um homem chamado Tomás quem falou primeiro. Ele era mais velho que a maioria. Tinha costas marcadas por décadas de chicote e mãos calejadas de trabalho forçado. Mas ainda tinha fogo nos olhos. E naquela noite, reuniu as pessoas no canto mais escondido da senzala. "Vocês viram o que aconteceu hoje?" disse ele com a voz baixa, mas firme. As pessoas assentiram em silêncio. O filho dele desafiou o coronel. Soltou uma de nós e saiu daqui, vivo. Mas foi expulso, disse uma mulher com medo na voz. "Ele perdeu tudo." "Ele não perdeu nada", respondeu Tomás. "Ele ganhou liberdade, e se ele conseguiu, a gente também consegue." "Como?" perguntou um jovem. "A gente não tem armas, não tem cavalos, não tem nada. A gente tem número", disse Tomás. "A gente tem força e a gente tem raiva. E isso é mais do que suficiente." Silêncio. As pessoas olharam umas para as outras e lentamente algo começou a crescer entre elas. Não era esperança, não ainda. Era algo mais perigoso. Era a percepção de que, talvez, apenas talvez, eles não precisavam continuar aceitando. Na manhã seguinte, a revolta começou. Não foi planejada, não foi organizada. Foi espontânea, como uma tempestade que não pode ser contida. Os trabalhadores se recusaram a sair da senzala. Se recusaram a pegar as ferramentas. Se recusaram a obedecer. O feitor veio gritando com o chicote na mão. "Saiam agora ou vão apanhar." Mas ninguém se mexeu. Ele avançou, ergueu o chicote. E antes que pudesse descer, Tomás segurou o braço dele. "Não hoje." O feitor olhou para ele, chocado. "Você tá louco?" "Não, eu tô cansado." E com um movimento rápido, Tomás arrancou o chicote da mão dele e jogou no chão. O feitor recuou, assustado. E pela primeira vez teve medo, porque viu nos olhos das pessoas algo que nunca tinha visto antes. Elas não tinham mais medo dele. A notícia chegou ao coronel em minutos. Ele saiu do escritório como uma tempestade, com a arma no cinto e o rosto contorcido de raiva. "O que vocês pensam que estão fazendo?" As pessoas estavam reunidas do lado de fora da senzala, dezenas delas, talvez mais, todas paradas, todas olhando para ele. E ninguém abaixou a cabeça. O coronel apontou para Tomás. Você está liderando isso?" "Não, senhor. A gente está liderando juntos." "Juntos?" O coronel riu.
incrédulo. Vocês acham que podem fazer alguma coisa juntos? Vocês acham que têm poder? A gente tem, disse Tomás com calma. A gente sempre teve, só nunca usou. O coronel puxou a arma, apontou para ele. Mais um passo e eu atiro. Então atira. Silêncio. O coronel ficou ali com a arma apontada, tremendo de raiva. Mas algo o impedia de apertar o gatilho, porque ele sabia que se matasse Tomás, as pessoas iriam avançar. E ele não tinha balas suficientes para todas. Vocês não sabem o que estão fazendo, disse ele com a voz baixa. Vocês não vão sobreviver sozinhos. A gente prefere morrer tentando do que viver de joelhos, respondeu Tomás. E com isso, as pessoas começaram a andar, não para frente, não em ataque, mas em direção à casa grande. O coronel tentou impedir, gritou, ameaçou, atirou para o alto, mas nada funcionou. As pessoas continuaram avançando, devagar, firmes, imparáveis. Quando chegaram na casa grande, pararam e ficaram ali, esperando. O coronel subiu os degraus da varanda desesperado. Vocês querem o quê? A gente quer sair, disse Tomás. A gente quer liberdade. Eu não vou libertar ninguém. Então, a gente vai embora do mesmo jeito. Vocês não podem. Pode tentar nos impedir. O coronel olhou ao redor. Viu a esposa chorando na janela. Viu os empregados domésticos escondidos. Viu os feitores recuando com medo e percebeu que tinha perdido o controle. Se vocês saírem, disse ele com a voz trêmula, vocês vão ser caçados. Vão ser mortos. Talvez, disse Tomás. Mas, pelo menos, a gente vai ter tentado. E com isso, ele se virou e começou a andar. E as pessoas o seguiram, uma por uma, até que a senzala inteira estava vazia. O coronel ficou parado na varanda sozinho, vendo sua propriedade desmoronar diante dos olhos. E não havia nada que ele pudesse fazer. Enquanto isso, a quilômetros dali, o Sinhozinho e a Aimee pararam para descansar numa clareira. Eles tinham andado a noite toda, estavam exaustos, mas, pela primeira vez, sentiam algo parecido com paz. O que você acha que vai acontecer agora? Perguntou a Aimee encostada no ombro dele. Eu não sei, mas a gente vai descobrir. Ela sorriu. Você mudou. Como assim? Você não é mais aquele rapaz assustado que eu conheci. Você me mudou. Não. Você já era assim. Você só não sabia. Ele olhou para ela. E pela primeira vez em dias, se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem ter um futuro. Mas foi então que ouviram. Vozes. Passos. Muitos passos. O Sinhozinho se levantou, tenso, pronto para correr. Mas, quando as pessoas apareceram na clareira, ele congelou, porque reconheceu os rostos. Tomás. E dezenas de outros, todos vindos da fazenda, todos livres. Sinhozinho, disse Tomás, parando na frente dele. O que vocês estão fazendo aqui? A gente saiu, todos nós, e a gente veio te encontrar. Por quê? Tomás sorriu. Porque você nos mostrou que era possível. E, se você pode liderar sendo quem você é, então a gente quer que você lidere a gente também. O Sinhozinho ficou sem palavras, olhou para as pessoas, para Aimee, e sentiu algo crescer dentro dele. Não era medo, era responsabilidade, e pela primeira vez ele estava pronto para aceitá-la. Eles voltaram, não como fugitivos, não como derrotados, mas como um exército. Levou 3 dias de caminhada, 3 dias planejando, 3 dias construindo coragem. E quando finalmente chegaram aos portões da fazenda, o sol estava nascendo no horizonte, tingindo o céu de vermelho e dourado. O coronel estava na varanda da casa grande, sozinho. A esposa tinha fugido para a cidade dias antes, levando as joias e o medo. Os feitores tinham desertado. Os empregados domésticos tinham sumido. Ele estava sozinho, sentado na cadeira de balanço, com a arma no colo e o olhar vazio de quem já tinha perdido tudo. Quando viu o filho aparecer no portão, seguido por dezenas de pessoas, ele não se levantou. Apenas observou, com uma expressão que oscilava entre incredulidade e resignação. O Sinhozinho parou na frente da varanda. Aimee estava ao lado dele, segurando sua mão. Tomás e os outros formavam uma linha atrás deles.
Pai, disse o Sinhozinho, com a voz firme. O coronel não respondeu imediatamente. Apenas olhou para o filho como se estivesse vendo um fantasma. Você voltou. Eu voltei. Para quê? Para me matar? Não. Para tomar o que é meu. O coronel deu um sorriso amargo. Seu. Você acha que essa fazenda é sua? Não a fazenda. O futuro dela. O Sinhozinho subiu os degraus devagar. Você construiu isso com sangue e medo. Mas eu vou reconstruir com outra coisa. Com o quê? Amor? O coronel riu, mas era uma risada sem força. Você é ingênuo. Sempre foi. Talvez. Mas eu não sou covarde. O coronel parou de rir. Olhou para o filho. E pela primeira vez, viu algo que nunca tinha visto antes. Força. O que você quer de mim? Perguntou com a voz cansada. Eu quero que você saia. Pegue o que conseguir carregar e vá embora, e nunca mais volte. E se eu recusar? O Sinhozinho olhou para trás, para as dezenas de pessoas que estavam com ele, e depois olhou de volta para o pai. Então você vai perder de qualquer jeito, mas vai perder com mais dor. Silêncio. O coronel olhou para a arma no colo, depois olhou para o filho, e percebeu que não tinha mais poder ali. Não tinha mais nada. Lentamente, ele se levantou. Colocou a arma na mesa e desceu os degraus. Quando passou pelo filho, parou. Você vai falhar, disse ele baixinho. Você vai descobrir que o mundo não funciona do jeito que você imagina. E quando descobrir, vai entender que eu estava certo. Talvez, disse o Sinhozinho, mas pelo menos eu vou ter tentado. O coronel não respondeu. Apenas continuou andando, atravessando o portão, sumindo na estrada empoeirada. E o Sinhozinho nunca mais o viu. Nos meses seguintes, tudo mudou. A fazenda foi transformada. Não de um dia para o outro. Não sem dificuldades. Mas aos poucos algo novo começou a nascer. O Sinhozinho declarou todos livres. Não como uma benevolência, mas como um direito. E para surpresa dele, a maioria ficou. Porque pela primeira vez eles podiam escolher. Podiam trabalhar pela própria terra. Podiam construir algo que fosse deles. Tomás se tornou o conselheiro mais próximo do Sinhozinho. Ajudou a organizar o trabalho. Ajudou a distribuir as terras de forma justa. Ajudou a criar uma nova ordem, não baseada em medo, mas em respeito. Aimé se tornou a sinhá da Casa Grande. Não no sentido antigo, mas num sentido novo. Ela cuidava das crianças que tinham ficado órfãs, ajudava os doentes, ouvia as histórias das pessoas que nunca tinham sido ouvidas, e aos poucos se tornou o coração daquele lugar. E o Sinhozinho, que sempre tinha sido chamado de fraco, descobriu que liderança não era sobre força bruta. Era sobre escutar, era sobre respeitar, era sobre fazer o certo mesmo quando era difícil. Um ano depois, numa tarde quente de verão, o Sinhozinho e Aimé estavam sentados na varanda da Casa Grande. Ela estava com a cabeça encostada no ombro dele, olhando para o horizonte onde as plantações se estendiam, não mais como símbolo de opressão, mas como promessa de futuro. Você acha que a gente conseguiu? Perguntou Aimé, baixinho. Conseguir o quê? Mudar alguma coisa, fazer diferença. Ele segurou a mão dela. Olha ao redor. Olha para as pessoas. Elas estão sorrindo. Elas estão livres. Elas têm futuro. Ele fez uma pausa. Sim, a gente conseguiu. Aimé sorriu. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Nem eu. Mas você me mostrou que era. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Ele virou o rosto para ela. Você me mostrou que valia a pena lutar, que valia a pena acreditar, que valia a pena ser corajoso. Ela o beijou. Devagar. Suave. Como quem finalmente tinha encontrado paz. E quando se separaram, ela sussurrou. Eu te amo. Eu também te amo. E ficaram ali, juntos, olhando para o futuro que tinham construído. Não era perfeito. Não era fácil, mas era deles. E era livre. Anos depois, a fazenda se tornou conhecida na região. Não como um lugar de opressão, mas como um lugar de refúgio. Escravos fugidos vinham para lá em busca de liberdade. Pessoas que tinham sido expulsas de suas terras vinham em busca de recomeço. E todos eram recebidos.
O Sinhozinho nunca se chamou de senhor novamente. Era apenas um nome. Um homem que tinha feito escolhas difíceis e aprendido a viver com elas. E a Aimee, que um dia tinha sido considerada inútil, se tornou a prova viva de que o valor de uma pessoa não se mede por aquilo que ela pode gerar, mas pelo que ela pode inspirar. E toda noite, antes de dormir, os dois subiam até a colina onde tudo tinha começado. Olhavam para a árvore velha, para a árvore que tinha sido palco de tanto sofrimento e agora era apenas uma árvore, e isso, de alguma forma, era a maior vitória de todas, porque no fim, eles não tinham apenas sobrevivido, eles tinham vencido. Não contra o coronel, não contra o sistema, mas contra a ideia de que pessoas não podiam mudar, de que o amor não valia nada, de que a coragem era fraqueza. Eles provaram que estava tudo errado e construíram algo novo, algo melhor, algo livre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas conheçam memórias de resistência e transformação que o Brasil colonial tentou apagar. E me conte nos comentários, você acredita que uma única pessoa pode mudar o rumo da história quando escolhe fazer o certo? Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos de coragem, liberdade e redenção que atravessaram séculos e leve consigo esta verdade. A verdadeira força nunca esteve em dominar, mas em libertar. Não em oprimir, mas em erguer. E a história de um Sinhozinho fraco, que se tornou o homem mais corajoso de sua geração, é a prova de que, quando o amor encontra coragem, até o impossível se torna real. Nunca subestime o poder de uma escolha, porque foi uma escolha que mudou tudo.